pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do nosso curso Essência. Eu sou a professora Mariana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essencial na sua redação, na discussão da proposta temática, pensando no seu projeto de texto para dissertação argumentativa. Para a gente começar, vamos dar uma olhadinha no que vem escrito na cartilha do participante, no manual da redação do próprio INEP, com algumas orientações importantes para o candidato que está se preparando para escrever essa redação. Dá uma olhadinha aí. Na cartilha, então, do candidato, no manual de redação, cartilha do candidato, o INEP vai escrever para a gente o seguinte: para elaborar uma redação de qualidade, você deve considerar as seguintes recomendações. Primeiro, ler com bastante atenção o tema proposto e observar a tipologia textual exigida. Lembrando que a proposta de redação do Enem sempre vai te pedir um texto dissertativo argumentativo. Segundo, ler os textos motivadores observando as palavras ou os fragmentos que indicam o posicionamento dos autores. Terceiro lugar, identificar em cada texto motivador, se for o caso, a tese e os argumentos apresentados pelos autores e utilizá-los para defender o ponto de vista da redação. Depois, refletir sobre o posicionamento dos autores dos textos motivadores e definir com muita clareza qual será o seu posicionamento. Depois, ler atentamente as instruções apresentadas após os textos motivadores. E, por fim, definir um projeto de texto em que planeje a organização estratégica da sua redação a fim de defender o ponto de vista por você escolhido e apresentar uma proposta de intervenção ao problema abordado. Na dinâmica de escrita de uma redação do modelo Enem, a gente precisa pensar em 3 etapas. Primeiro, a gente vai ler a proposta de redação, prestar muita atenção nas instruções do texto, o que eu posso e o que eu não posso fazer naquela redação. Depois, a proposição, qual é o tema sobre o qual eu tenho que escrever, o que estão me pedindo para fazer nesse tema. E em seguida, os textos motivadores. Lembra que a gente já comentou sobre isso nas aulas anteriores? O Enem chama os textos da coletânea de textos motivadores. Ou seja, a ideia é que eles despertem em você, motivem a sua própria reflexão. Então, você vai ler texto por texto, identificando informações importantes em cada um deles e pensando em como associar isso com os outros elementos do seu próprio repertório sociocultural. O segundo passo, para a gente trabalhar nesse sentido, é começar a projetar o seu texto. O projeto de texto ainda não é a escrita total, ele é um esquema que você vai montar, organizando as ideias que vêm para o seu texto. Quando isso estiver planejado e você estiver relacionando todas as informações e satisfeito com a linha de raciocínio que você estabeleceu, aí sim você passa para a terceira etapa, que é a escrita do texto de fato. Primeiro você vai fazer um rascunho e depois esse rascunho, quando você estiver bastante contente com ele, vai ser passado a limpo numa versão definitiva, que é a que você vai entregar para o fiscal da sua prova. Estando bem atualizado e seguindo todas as orientações das preposições, a gente consegue elaborar um bom texto dissertativo argumentativo que atenda às expectativas da banca que monta a prova de redação do Enem. Vamos dar uma olhadinha na proposta de redação do ano de 2012, para a gente ver mais ou menos o que se espera do candidato quando se elabora a proposta de redação de uma prova como o Exame Nacional do Ensino Médio. Veja aí a proposição dessa redação do ano de 2012. A proposição: a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: o movimento imigratório para o Brasil no século XXI, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Repare que a proposição te pede para elaborar o seu projeto de texto a partir da leitura dos textos motivadores e mobilizando os conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Então, a dissertação que você vai criar
pode utilizar os textos da coletânea, mas pode, e é muito interessante também, que você extrapole a coletânea para mobilizar e trazer para dentro dela a maior parte de informações, o maior repertório de informações que você conseguir dentro dos seus conhecimentos, certo? Em seguida, a gente vai ver que a proposição também apresenta o tipo textual exigido, texto dissertativo, argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa. Isso é muito importante. É aqui que eles garantem que você vai escrever de acordo com a norma padrão que você conhece, aprendida nas aulas de gramática, nas aulas de língua portuguesa. Por que isso é importante? Qualquer desvio da norma acaba funcionando como penalidade, né? Acaba sendo descontado e aí vai ser penalizado na sua nota final. Então, respeitar a norma padrão é fundamental na escrita da redação. Por fim, ele vai te apresentar aqui a frase tema, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Nas nossas primeiras aulas, a gente comentou sobre a importância de identificar as palavras-chave que são delimitadores temáticos aqui. Acho que vale a pena a gente mencionar que a questão do movimento imigratório é de fato o assunto, mas o que vai delimitar o tema é o fato de estarmos falando do movimento imigratório de outros países para o Brasil. Então, é o Brasil recebendo imigrantes de outros países e o século XXI. Não estamos falando de toda uma história de imigração que formou a sociedade brasileira. A gente está falando da imigração que acontece agora. Se você não tem muitos conhecimentos a respeito disso, a gente passa então para a coletânea para tentar direcionar a linha de raciocínio do seu texto. O primeiro texto da coletânea é uma proposiçãozinha que faz parte do site do Museu da Imigração e que vai referenciar ali a importância histórica do processo imigratório no Brasil para a formação do país em si, né? Desde o século XIX até o século XX. A intenção de fazer a América, não só no Brasil, mas em muitos outros países daqui da América, do Sul, Central e do Norte, essa vinda dos imigrantes para construir de fato a nação. São 70 nacionalidades diferentes. Depois o texto 2 vai começar a apontar alguns problemas. Lembra que a gente falou sobre isso? Eu tenho que ver a frase tema do Enem como uma situação problema sobre a qual eu vou discutir ao longo do meu texto. O problema apontado no texto 2 é a vinda dos haitianos para o Brasil, especialmente os que se alocam no Acre, na região toda em torno do Acre, desde o terremoto que assolou o país em 2011. O texto vai apontar aí alguns problemas com relação à legalidade desses imigrantes aqui no Brasil, os subempregos aos quais eles estão submetidos, e o texto vem acompanhado também de um mapa, de um infográfico que mostra pra gente o percurso de um haitiano que sai do seu país e acaba vindo para o Brasil. Por fim, o texto 3 vai apontar uma outra situação de imigração moderna do século XXI, que é a imigração dos bolivianos para o Brasil e também um número razoável, né, de bolivianos que saem do seu país que estava naquele momento em condição bastante desprivilegiada e vêm para o Brasil, onde são acolhidos para tentar fazer aí, para tentar reconstruir ou recomeçar a sua vida em condições melhores. Quando a gente olha para essa proposta, tem algumas coisas que precisam ser pensadas a respeito dela. A primeira coisa é que ela vai te apresentar a situação da imigração no século XXI como uma situação problema. Ela está te apontando, sim, a possibilidade, o fato de que muitos desses países que têm imigrantes vindo para o Brasil escolhem o Brasil pela política de acolhimento ao imigrante, mas isso acaba gerando alguns contratempos no Brasil, que muitas vezes não está preparado para o volume de imigrantes que vem para cá. Então, essas questões é que precisam ser discutidas aqui na sua linha de raciocínio, aqui no seu projeto de texto, né? Você vai apontar causas e consequências dessa imigração, você vai apontar os problemas decorrentes da vinda desses imigrantes de países que estão em crise, né? É muito importante que a gente discuta nessa proposta
qual é a condição em que eles estão inseridos aqui. É fundamental que a gente pense também que a história da imigração, a história do Brasil está atrelada a esse conceito de imigração. O Brasil se construiu com a vinda de muitos imigrantes, então tem muitos benefícios também para serem tirados disso, mas há malefícios. Então, a ideia da proposta é que você discuta pontos e contrapontos para tentar pensar aqui num ponto de vista. Primeira coisa que a gente vai elaborar no nosso projeto de texto é a tese. O que eu penso sobre o processo migratório para o Brasil no século XXI? Eu me coloco mais favorável a isso? Eu me coloco mais contrário? E aí toda a sua linha argumentativa tem que vir em função de defesa da sua tese. Agora, com relação à proposta de intervenção, algumas coisas também precisam ser consideradas. Lembra que a proposta de intervenção precisa pensar sempre no respeito aos direitos humanos. Então, de que maneira eu consigo respeitar o direito humano desses imigrantes, de forma que o Brasil continue com a sua política de acolhimento, mas também sem ferir os direitos dos moradores já brasileiros, né? Dos cidadãos brasileiros. Então, como equilibrar tudo isso? Qual é o agente que eu vou mobilizar para tentar construir aí uma proposta de intervenção? Essa proposta de redação, assim como uma série de outras que a gente ainda vai discutir aqui no nosso curso, você pode encontrar lá na nossa plataforma para tentar discutir e elaborar o seu projeto de texto e tentar escrever a sua redação também, ok? Nas próximas aulas a gente continua trabalhando com estratégias de projeto de texto para tentar te ajudar a cercear aí todas as suas dúvidas e te deixar preparado para a prova da Enem. Até a próxima! Obrigada!